Nossa vida já é digital, não tem como mais fugir disso. E eu quero conversar daqui para frente contigo sobre como entender esse mundo virtual das vendas, como o seu serviço, o seu produto, a sua empresa pode ser realmente uma vitrine virtual que vende de maneira leve, simples, palpável e super fácil. Se você vende algum produto, serviço, você está no lugar certo. E principalmente você gosta de curiosidade sobre várias áreas e aprender um pouquinho mais, você está no canal certo. Aqui na TV Cidade nós temos uma diversidade de programas onde a gente consegue tratar vários assuntos e deixar você conectado, ligado, mais influente, mais inteligente e vivendo automaticamente muito melhor. Então nos acompanhem aqui no canal 14, pelo YouTube e todas as outras redes sociais. Basta procurar TV Cidade. Bom, você já entendeu que hoje em dia tudo é celular, tudo é rede social, tudo é internet, né? Como eu já comentei antes, rede social. E muitas vezes a dúvida, o problema que eu tenho visto trabalhando nessa área há muitos anos, saindo aí do atendimento pessoa a pessoa, né, como se diz, do offline para o online, eu percebi principalmente em 2020, na época que estava no auge, né, a pandemia, nós entendemos o quão importante e indispensável é qualquer empresa, produto, serviço, estar online. Então eu quero que você entenda a importância. Você estar numa rede social mostrando o seu produto, seu serviço, não é blogueiragem, como costumam dizer, não é necessário, é essencial para que você destaque e leve a sua empresa a poder ter voos mais altos. Mas no fim das contas, como vender pelas redes sociais? É uma grande dúvida que eu recebo todos os dias nas minhas redes sociais, no WhatsApp, das minhas mentoradas, quando vou fazer palestras Brasil afora, é a maior dúvida que eu recebo. Então eu vou te ensinar aqui em pouco tempo, temos pouco tempo, mas teremos outros programas, então fica tranquilo e já senta, fica confortável no sofá, pega o seu café, a sua água e papel e caneta, porque eu tenho certeza que você vai dar aquele insight e vai conseguir já começar a praticar o que eu te disser aqui. Porque o objetivo é ajudar você a alavancar as suas vendas digitais. Por isso que aqui é a vitrine digital, que você vai conseguir fazer a tua vitrine digital e principalmente vender, colocar dinheiro no bolso, que isso é o que a gente mais gosta e é para isso que a gente trabalha, não é verdade? Então vamos lá entender, né? O digital, rede social, o nome já diz, é para socializar. Mas se eu quiser fazer da minha rede social um portfólio gigantesco, só com foto, compre, tá aqui meu produto, compre, eu não vou vender. Porque, como eu já disse, é uma rede social, é para socializar. Então, a gente precisa entender e começar a ter o olhar do consumidor. Quando a gente pega ali, pensa aí você, pega a rede social, pega o seu celular para olhar uma rede social, você vai fazer o quê? Você vai olhar a rede social, você vai mapear, você vai querer se distrair. Você não vai querer estar lá comprando, você não vai entrar numa rede social para comprar, mas você acaba comprando em algum determinado momento porque você viu algo que te chamou a atenção. Mas muitas vezes, principalmente se você presta serviços para que a pessoa queira comprar o seu serviço, você precisa ter uma conversa, um diálogo, você precisa entender de pessoas e do seu serviço. Mas eu tenho certeza que do teu serviço, do teu produto, já tá ok, você já sabe, já é expert. Mas e de pessoas? Como é que está o seu conhecimento sobre pessoas? É isso mesmo que eu quero te questionar neste programa de hoje, estreando o nosso Vitrine Digital. Qual o teu conhecimento sobre pessoas? Como você tem tratado as pessoas? Se não te contaram ainda, eu te conto. Nós somos pessoas que vendemos para pessoas, que compramos de pessoas. Então, pessoas movimentam. E tudo que você está vendo aqui ao meu redor, tudo que você... Olha em volta de você agora. Tudo que você está vendo ao seu redor e principalmente aonde você está me vendo, foi vendida em algum momento. Então, as vendas, ela movimenta a vida, elas movimentam o ser humano, o mundo. Tudo nós vendemos e compramos. Eu estou aqui no meu papel te vendendo a ideia.
de como você vender mais através das suas redes sociais. E quando você conversa com alguém e você expõe a sua ideia, você está vendendo para ela a sua ideia. Mas eu vou fazer uma pausa para tomar um gole de água e eu quero te perguntar. Pensa aí, pode até anotar. De quais lugares você tem comprado ultimamente? Pelo menos 3. Pensou aí? Anotou? Esses 3 lugares, com toda certeza, algum diferencial tem. Ou seja, no atendimento, que não é diferencial, mas é obrigação, mas sim, se consegue ter um diferencial no atendimento, e aí nós vamos falar em outro programa, vamos destrinchar isso aí. Ela tem algum diferencial, provavelmente, de preço e de produto, que são 2 diferenciais também que a gente pode conversar mais pra frente. Mas esses 3 juntos, normalmente é o que fazem a pessoa se fidelizar a uma loja. Então você precisa se atentar. Como você é como consumidor, normalmente os seus clientes são com o seu produto ou o seu serviço. Vamos por um exemplo mais prático? Porque de repente você deve estar pensando, Camila, você está me deixando confusa, fazendo eu pensar em tanta coisa que eu não consigo aplicar. Calma, que é tudo leve, é tranquilo, é isso que eu quero que você entenda. Você já entendeu que tudo que está à sua volta, à nossa volta, foi em algum momento vendido. Você já entendeu que nós vendemos o tempo todo muitas coisas, começando desde uma ideia até um produto em específico, palpável ou um serviço. Você já entendeu que nós somos pessoas, que vendemos para pessoas, compramos de pessoas. Então agora nós vamos entender, juntar tudo isso para quê? Para que a sua empresa venda muito mais. No momento em que você vende um produto, um serviço, você já tem CNPJ, você já tem MEI, você já é empresário, você tem uma empresa. Então, além dos detalhes por detrás, que não vem ao caso, eu tô aqui para te falar da parte prática. A prática que coloca dinheiro no seu bolso. Parte de investimento, de caixa, financeiro, aí é outra história, que também, se você quiser, a gente pode conversar aqui. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, pelas redes sociais, já comenta aqui, já deixa nos comentários o que você quer saber para os próximos programas que a gente traz para você os temas. Então, entendendo aí, você colocar essas 3 lojas que você compra. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu gosto muito de comprar na loja Carmen Steffens. Por quê? Porque além de ser uma loja que chamam de high ticket, é uma loja que o atendimento é excepcional. É um atendimento diferenciado, os produtos são feitos à mão, com a qualidade assim extrema e tem o diferencial. Toda a linha, é tudo projetado para ser a cara Carmen Steffens, né? Não é uma loja que eu compre com frequência, pela questão do preço. Já o preço dela não é um diferencial nesse caso. Mas eu gosto muito de comprar em lojas locais. Mas não é todas as lojas que eu compro. Tem uma loja aqui na nossa cidade de Calçado, que ela é bem centralizada e eu gosto de comprar nela por essas 3 coisas. O preço é muito atrativo, quando eles fazem questões de promoções, sapatos às vezes que eu tava olhando, que tava ali com valor mais alto para mim ou para os meus filhos, quando vem essa época de promoção eu sei que vai ficar no valor bem atrativo. Segundo ponto diferencial é o atendimento. Por mais que não seja uma loja de high ticket, que venda coisas baratas, ela tem um atendimento muito bom. As meninas que lá trabalham deixam a gente super à vontade. Deixam a gente se chegar, a gente ficar à vontade, a gente sentar, a gente poder olhar, sugerem opções dentro daquilo que a gente está procurando. Então, são 2 diferenciais que eu gosto bastante. E terceiro, nesse caso, não é tanto produto, porque pelo valor são produtos mais simples, vamos dizer assim, mais para o público que elas atendem. Porém, são nesse nível mais de qualidade. São lugares que cada público precisa ter um atendimento diferente, né? Essa loja chama Mais Você Calçados, aqui no centro de Farroupilha. Até te indico conhecer. E lembrando que, neste momento, nós estamos aqui fazendo o programa sem patrocínio dessas 2 lojas que eu comentei. É só para que fique palpável para você, tá certo? Quando a gente tiver um patrocínio, pode ter certeza que vai ser de um lugar que eu particularmente analisei, gostei e sou consumidora. Por quê? Porque não adianta eu dizer para você te ensinar como vender e querer vender algo que eu não usaria, algo que eu não viveria. Isso é outro ponto que você também precisa se atentar na sua empresa, no seu produto, no seu serviço. Você usaria aquilo que você vende? Você usa aquilo que você vende?
Nas redes sociais, se você vende produtos, principalmente, você tem que usar os teus produtos. Camila, eu vendo bengala, mas eu não preciso de bengalas. Você consegue sim usar de alguma maneira essa bengala. De repente você tem uma tia, uma vizinha, alguém que precise disso. Você pode conversar com ela e dizer, olha, eu quero vender mais nas redes sociais e eu quero que tu me ajude. De que forma? Eu vou te dar de presente esse produto que é o que eu mais vendo ou o que eu menos estou vendendo, que são duas estratégias diferentes. E aí a gente vai ver em outro programa. Que aí, então, eu quero só em troca que você, de vez em quando, a gente vai conversar de maneira bacana e eu vou fazer alguns vídeos, algumas fotos para postar nas redes sociais, para que as pessoas vejam realmente o benefício, a maravilha que são as bengalas que a gente vende. Por que eu trouxe exemplo de bengala? Porque realmente é algo que não fica tão palpável muitas vezes, né? É como o plano funerário. Todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém quer comprar plano funerário, ninguém quer pensar na morte. Mas precisa ser vendido, precisa ter. No momento em que a gente perde alguém, a gente tem que pagar o caixão, a gente tem que pagar o velório, a gente tem que pagar enterro. Então, são coisas que precisam. E a abordagem sendo leve, sendo assertiva, e a pessoa utilizando o serviço fica mais fácil. Aí, de repente, você pergunta, Camila, e no caso de um plano funerário, o caixão, todos esses serviços, como é que eu vou vender na rede social? É simples. Você traz uma abordagem divertida. Você pode trazer, puxar para essa questão divertida, o lado divertido da morte. Tem um lado divertido? Sim, tem. Eu vejo, acompanho redes sociais de pessoas que trabalham com isso e eles fazem piada, fazem meme com caixão. Eu já vi um que ele joga um caixão de uma certa ponte e aí, então, ele diz lá embaixo, ele fala, já imaginou se você tá indo pro enterro e esse caixão cai? Os nossos caixões não quebram e tal. Então, assim, ele vai trazendo e vai remetendo. E aí, aquilo fica mais leve. Então, o nosso objetivo, enquanto prestadores de serviço, enquanto vendedores de produtos, é trazer essa facilidade, essa leveza e essa comunicação com a pessoa que vai comprar, se colocando no lugar dela. Porque quando nós vamos ser atendidos, nós queremos ser bem atendidos. Nós queremos que as pessoas nos escutem, nós queremos comprar aquilo que realmente vai fazer sentido. Vamos imaginar uma situação muito simples que eu sempre falo para todo mundo e é muito assertivo, é fácil de você imaginar. Pensa que você ganhou um quadro lindo, um quadro maravilhoso de alguém que você gosta muito, de alguém que é muito especial para você, mas um quadro assim tão lindo que você quer pendurar na sua sala, assim, no melhor lugar para destaque, para que tanto você quanto qualquer pessoa que chegue na sua casa veja e olhe e também tenha esse efeito, uau, que quadro lindo. Só que você não tem ninguém para pendurar e você não tem nem furadeira. Imagina essa situação e eu vou tomar mais um golinho de água. Camila, o que tem a ver com o que você está falando até agora? Calma aí. Digamos que você chega na minha loja e eu vendo material de construção. Você vai chegar, você não vai querer olhar os tipos de furadeira que eu tenho. Não adianta eu chegar para você e dizer assim, o que eu posso te ajudar? Você diz, eu tenho um quadro para pendurar em casa. E eu preciso de uma furadeira. E eu chegar e dizer, essa furadeira tem não sei quantas mil rotações, essa furadeira tem tantos e tantos acessórios, essa furadeira dura tantos e tantos tempos. Não! Tu já tá visualizando o teu quadro pendurado lá na sala, as pessoas chegando, tendo aquele efeito uau, né? Toda a situação em volta, todo o sentimento que você tem gostoso em volta daquele quadro. E então, a pergunta que tem que ser feita pelo vendedor que realmente entende de pessoas e sabe como vender, é uma simples pergunta. Olha só, você precisa pendurar um quadro? E do que é esse quadro? Onde você quer pendurar ele, que aí eu posso te ajudar melhor. E então, nesse momento, você vai estar entrando um pouquinho no universo do teu cliente, um pouquinho na vida do teu cliente, e ele vai se sentir mais à vontade. E então, escutando o relato, né, o cliente vai chegar a dizer para mim, eu ganhei um quadro da minha irmã, que tem uma foto nossa de família, e assim, eu tô tão feliz, foi muito gostoso, esse presente foi uma surpresa, a gente ganhou num evento de família, eu jamais esperava que ela ia me dar esse presente, eu quero pendurar na sala para que todo mundo veja, para que quando ou a gente ou outras pessoas chegarem, vejam aquele quadro e a gente continue relembrando esse momento. Então eu vou chegar e dizer para ela, olha,
essa furadeira aqui que eu tenho, ela vai com certeza deixar firme o seu quadro, né? E aí você leva aqui, ó, tem essa bucha aqui, esse parafuso. Qual que é o tamanho do quadro mais ou menos? Ele é bem grande assim, ó, é mais ou menos desse tamanho. Porque a pessoa não vai saber medidas, né? A pessoa vai dizer, ele é desse tamanho, ele é desse tamanho. Dificilmente a pessoa vai trazer as medidas do quadro. E aí você vai oferecer aquela furadeira e o que ela precisa para aquele quadro ficar pendurado. Percebe como de uma furadeira eu já agreguei mais produtos? Então, ou seja, isso se chama aumentar o ticket médio. Eu venderia só uma furadeira se eu não tivesse perguntado. Mas quando ela me conta o que é o quadro especial, o tamanho que é, eu já entendo se é um quadro que ela vai tirar depois e talvez nem precise de furadeira, seja só uma fita dupla face que ela precisa, mas se é um quadro que ela quer deixar sempre exposto, que fique firme, então tem que ser uma furadeira mais especial, que faça um furo maior. Se ela vai colocar na madeira ou no concreto, então tem vários detalhes, não é simplesmente colocar um quadro na parede. Então, no momento em que a gente começa a entender essas coisas e buscar essas coisas, a gente vende de forma muito mais assertiva e que fideliza o cliente. E aí, com certeza, outra pergunta deve estar aí reverberando na tua cabeça. Camila, mas tu tá falando de rede social, como é que na rede social eu vou conseguir perguntar tudo isso para o cliente, saber tudo isso? É simples, você usa as enquetes interativas nos stories, que também dá para ser feito no WhatsApp, com praticamente as mesmas imagens. Você usa vídeos em que você pode colocar situações parecidas e aí então você explora a legenda, você pode chamar no direct essa pessoa que comentou, que curtiu a sua publicação e aí você tem aquela conversa com ela. Mas eu sempre indico e te digo, seja o mais humano possível. Por que humano? Porque nós temos sido ensinados a muito copia e cola, né? A técnica disso, a técnica daquilo. Eu, particularmente, todas as vendas que eu faço e sempre fiz, e retificando para ti, de repente tu não conhece um pouquinho a minha história, eu vendo desde os 9 anos de idade. Eu comecei vendendo crochê, por ser canhota, estrábica, foi muito difícil eu aprender. E quando eu aprendi, todas as pessoas que me rodeavam, que me conheciam, ou que minha mãe contava essa minha conquista, né? Eu dizia assim, realmente eu aprendi a fazer, foi bem difícil, e agora eu quero vender, porque eu quero comprar batom, e a minha mãe disse que se eu quisesse comprar batom, eu tinha que trabalhar e comprar, porque ela não ia comprar pra mim. Então, foi dessa forma que eu comecei, e eu nunca mais parei. Sempre entendendo isso, tendo esse feeling de entender o que as pessoas estavam buscando e o que eu queria. Nesse caso, as pessoas às vezes não precisavam de um crochê, mas crochê é um acessório que embeleza a casa, embeleza as pessoas. Hoje em dia também tem a questão do amigurumi, que para presente é maravilhoso. E aí então eu comecei nessa função. Então as pessoas achavam bonito uma menina tão pequena que conseguiu ter essas superações, porque realmente era uma superação naquela época, não tinha YouTube, não tinha aula em lugar nenhum, não tinha nenhuma revista que ensinasse uma pessoa canhota a fazer crochê. Então, para mim foi muito mais desafiador, foi um processo que levou meses. E quando eu realmente aprendi que eu consegui fazer um tapete, tanto eu como a minha mãe, que nem ela acreditava no começo, ela dizia pra mim, você nunca vai aprender, você nunca vai conseguir. E aí, quando eu consegui para ela, também foi uma conquista muito grande. E passando isso, conversando isso, vendo isso com os vizinhos, com parentes, foi que eu comecei a minha vida com vendas. E eu confesso que é uma coisa que eu amo, porque eu sempre entendi isso. Quando eu trabalhei em lojas, eu tomava advertência e bronca por conversar com o cliente. Sim, por só conversar com o cliente. E hoje as pessoas têm ensinado isso, porque perceberam que só técnica de vendas não dá. Nós somos seres humanos, cada um é único. Nós temos aí as nossas digitais que cada um no mundo tem as suas. É diferente, não existe nenhuma igual. Então, como é que a gente vai vender igual para todas as pessoas? Não tem como. A gente parte de um princípio, parte de uma técnica, do que é o nosso produto, nosso serviço, mas na hora de conversar com esse cliente, na hora de entender o que ele precisa e saber se o nosso produto, nosso serviço é para aquele cliente naquele momento, é bem diferente a história. Então, ao invés de ficar quebrando a tua cabeça, pensando, imaginando o que fazer, como é que eu vou vender mais, como é que eu vou fidelizar cliente, comece pelo básico, como eu já falei aqui para você. Comece entendendo de pessoas, comece pensando e olhando como você se comporta na hora que você vai comprar alguma coisa. E aí, então você já vai ter um ponto de partida gigantesco. Nisso também eu quero te convidar a refletir, a entender
também do seu produto, do seu serviço. Realmente você tem paixão, você tem emoção, você está vivendo o seu produto, o seu serviço? Você usaria o que você vende? Você faria parte da empresa que você vende, que você veste a camisa? Você realmente tem prazer e alegria? Então pense nisso. No próximo programa nós vamos desvendando isso tudo, porque afinal de contas, vitrine digital é para que você venda mais, mas venda de forma leve, assertiva e que fidelize o cliente. Eu te espero no próximo programa e boas vendas!